Aleluia, aleluia, aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Antes de você se assentar, eu estou impressionado porque o tema da mensagem desta manhã é justamente esse: prepare-se para a colheita. Estou impressionado, porque na oferta o nosso Canela de Fogo já falou sobre semeadura e colheita. Agora na oração, semeadura e colheita. Então eu já estou com uma expectativa daquilo que Deus vai fazer em nós, por meio da sua palavra, que não volta vazia. De pé ainda, se você puder, por favor, abra a sua Bíblia, ou o seu smartphone, o seu aplicativo aí da Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Eu vou pedir que coloque a tradução NVI, tá bom? Por favor. Todos acharam? Se porventura você não achou, vai estar sendo projetado aqui no telão. O texto diz assim: ele prosseguia dizendo, no caso aqui Jesus: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Até aqui. Feche os teus olhos, por favor. Pai, obrigado porque podemos nesta manhã ler a tua palavra e abrirmos o nosso coração para recebermos o teu conselho. Quero te agradecer, quero te louvar, porque isto é um grande privilégio. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz, precisamos tanto sermos alimentados, orientados, alinhados, consolados e confrontados pela tua palavra. Então, Pai, fala conosco mais uma vez. Abra a porta da palavra. Vem, Senhor, e abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Revela-nos a tua palavra. Existem nela tesouros que estão escondidos e o Senhor pode nos revelar isso. Então, mais uma vez, Senhor, a minha oração, a oração pessoal que eu faço é que enquanto eu estiver falando, o teu Espírito Santo esteja ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Por favor, tome o seu assento. Não sei se você percebeu, acredito que sim, mas faz acho que um mês que eu não prego aqui. O mês de março inteiro eu não ministrei. Eu havia decidido no meu coração que eu sentaria para ouvir, e eu agradeço a Deus por ouvir tantas pessoas como você, que também ouviu, que participou, de toda essa programação durante o mês de março, e Deus falou poderosamente ao nosso coração, e estou com saudade de pregar, e eu louvo a Deus por esse privilégio que Ele tem me dado hoje de manhã. Esse texto está dentro de um contexto de um ensinamento de Jesus, que envolve justamente aquilo que Jesus queria que os seus ouvintes tivessem consciência, no que era e no que representava o reino de Deus.
e o poder daquilo que Deus, o Pai, estava fazendo na vida de todos aqueles que estavam tendo acesso, contato com o ministério de Jesus. E é interessante porque Jesus, ele vai falar sobre a parábola do semeador, ele vai falar também sobre a parábola da semente, que é justamente essa que nós lemos agora, e também vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Então ele toma emprestado esse conhecimento comum para ensinar um princípio, para ensinar uma verdade espiritual do reino de Deus. E ele vai justamente dizer aquilo que Deus estava fazendo e como é que isso acontecia. Ou seja, o semeador sai a semear. Então, enquanto a palavra está sendo ministrada, essa palavra encontra determinados tipos de pessoas, tipos de corações, e essas pessoas, esses corações são representados por tipos de terra, de solos, enfim. Ele vai falar sobre a parábola da semente, que foi o texto que nós lemos, e ele vai dizer que o semeador, quando lança essa semente tem um poder que foi dado a ela, que o semeador não tem domínio, não tem controle, porque quando essa semente cai na terra, ela por si só, por causa do poder, da capacidade que recebeu do próprio Deus, ela vai produzir conforme a sua espécie. Nós ouvimos há pouco na palavra da oferta a respeito de uma árvore de abacate, e louvado seja Deus que daqui 10 anos você não vai se preocupar com a feira no tocante ao abacate, porque provavelmente você vai receber do presbítero Jefferson. Então já coloca na sua agenda, daqui a alguns anos, não se preocupe com o seu abacate, você vai ter uma fonte inesgotável de abacate. A Suzy ama abacate, ela gosta. Enfim, por quê? Porque Deus colocou nessa semente o poder de germinar, de crescer, de produzir frutos. Enfim, e depois ele vai falar sobre a parábola do grão de mostarda, que uma semente das menores diante de tantas outras, vai produzir algo tão grande, mas tão poderoso, que vai servir até de sombra para as aves. Então, quando Jesus está falando sobre essas parábolas, ele está dando ênfase justamente à obra que Deus está fazendo por meio do ministério de Jesus, ou seja, ele mesmo, a partir da palavra, a partir dos ensinamentos. Então, aquilo que Deus está fazendo na vida de um ser humano, de uma pessoa, por meio da sua palavra, é impossível não produzir frutos. É isso que Jesus está ensinando por meio dessas parábolas, e é algo tão grande, tão poderoso, que vai surpreender, ainda que seja uma semente tão pequena, mas o poder que há nesta semente vai frutificar e vai produzir algo extraordinário. Assim é o Evangelho na minha vida, assim é o Evangelho na tua vida, assim é a palavra de Deus na minha vida e na tua vida. Nessa introdução, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz e abençoado. Por quê? Porque essa parábola, Jesus diz assim, o homem, ele lança a semente, e mesmo que ele vá de noite dormir, e depois de manhã ele vai acordar, essa semente por si só, na terra, vai produzir o fruto conforme a sua espécie. E por que eu falei que eu fiquei tão feliz e abençoado? Porque esse é o nosso trabalho como pregador, como pastor, como semeador, né? Os irmãos sabem muito bem como eu lido com a questão da pregação, da palavra, do ensino, do discipulado, como nós temos crido, e as nossas práticas cotidianas no tocante
a nossa vocação tem sido nessa direção, e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: eu estou fazendo coisas poderosas. Pode dormir tranquilo, pode acordar tranquilo, pode dormir tranquilo, pode acordar tranquilo, porque aquilo que eu estou fazendo é questão de tempo, vai florescer. Então eu fiquei muito feliz e abençoado em saber que aquilo que eu muitas vezes estou pregando, ensinando, compartilhando, e não somente eu, mas toda essa liderança que ao meu lado tem feito isso, é algo que é uma semente lançada em uma boa terra, e no tempo devido, vai florescer, vai germinar, vai produzir frutos. Quantos creem assim? Eu creio. Essa é uma palavra de introdução para eu explicar essa parábola, porém, eu quero fazer algumas observações a partir também desse empréstimo, desse princípio da semeadura. Então você entendeu o conceito espiritual, o ensino de Jesus para esta parábola, mas eu quero pegar emprestado justamente o que Jesus falou a respeito desse processo da semeadura, para que você possa estar preparado para uma colheita, né? E eu quero dizer isso para você: prepare-se para a colheita, prepare-se para uma colheita, né? Prepare-se para isso, porque a colheita virá. Quando nós olhamos para esse texto, o texto vai dizer: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então, nós vemos que é necessário que, nesta parábola que Jesus está mostrando, é necessário um homem, alguém, que lance uma semente sobre uma terra. É necessário isso. Ou seja, há uma terra, há um lugar, existe uma realidade que precisa de uma semeadura. Então, olhando para a possibilidade de uma colheita, olhando para a possibilidade de desfrutarmos de alguma coisa, seja a área que for na nossa vida, nós precisamos entender que essa colheita, ela não acontece por acaso. Essa colheita é fruto, é resultado, é consequência de uma percepção clara de quê? De que há uma terra que precisa receber uma determinada semente, e se existe uma terra que pode receber determinada semente, então precisa haver alguém disposto ou disposta a lançar essa semente. Que terra poderia ser essa? Inúmeras. Você poderia pensar na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Uma pergunta simples: quantos aqui gostariam de aprender cada dia mais a respeito da oração? Quantos? Todo cristão. Então, qual é o segredo de você aprender a orar? Na escola da oração com Jesus, há um livro sobre isso, depois eu posso te indicar, já estou indicando na verdade, na escola da oração com Jesus, a prática é oração. Então, como é que você começa orando? Você começa orando pelo café da manhã. Senhor Deus, muito obrigado por este café, muito obrigado, porque entre as frutas que há nesta mesa, temos abacate. E você vai ampliando isso, mas, puxa vida, e esta oração feita na mesa, ou à mesa,
vai se tornando um padrão, vai se tornando um princípio. Dali a pouco você vai aprendendo a orar por outras coisas, daqui a pouco você vai desenvolvendo um hábito da oração mais profundo, e você vai aprendendo que a oração, na verdade, não é só para pedir, não é só para agradecer, mas a oração é para você se aprofundar no relacionamento com Deus. Mas como é que isso começa? Com pequenas atitudes, com pequenos momentos. Existem pessoas que às vezes eu estou conversando e eu pergunto: como que está o seu tempo de oração? Pastor, eu não tenho tempo. Como assim não tem tempo? Você não tem 2 minutos, 1 minuto para orar? De manhã, que hora que você acorda? Pastor, é tal horário. Então acorde 10 minutos mais cedo e dedique pelo menos 10 minutos à oração. Porque se você não usar o mínimo que você tiver, você não vai viver a experiência de uma grande colheita nessa área. Quantos estão me entendendo? Então ninguém começa orando 1h30. Ninguém começa. Ninguém começa falando assim: hoje eu vou orar 4 horas consecutivas. Você vai orar 3 minutos e com muita dificuldade você vai falar: meu Deus, 4 horas. Que roubada que eu entrei, agora eu vou ter que ficar aqui. Você vai dormir, você vai acordar, você vai... Por quê? Porque é um processo, é uma semente. Talvez essa terra seja o seu corpo, a sua saúde, né? Talvez você está aí, fala: meu Deus, eu estou com dor em tudo quanto é lugar. A pergunta é: se você continuar do jeito que está, provavelmente as dores irão aumentar. Mas se você fizer alguma coisa, ainda que sejam coisas pequenas, pequenas sementes de mudança, ou seja, um processo natural vai levá-lo ao quê? A uma saúde física. Então você olha para esta parábola e você entende que quando Jesus fala a respeito disso, todo mundo entende, porque aquela experiência agrícola do semeador, da semente, de preparar a terra, de esperar o tempo certo, as chuvas no tempo certo, né? Ou seja, tirar as ervas daninhas, ou seja, dar toda uma atenção para aquilo que foi lançado sobre a terra, e o cuidado que se tem para quê? Para que haja uma colheita excelente, não é por acaso. E aí a gente olha para a nossa vida, e a gente precisa entender que há uma lei da semeadura. Eu preciso me preparar por uma grande colheita. Eu preciso ter expectativas. E se eu tenho expectativas para uma colheita, então peraí, se eu entendo o que eu estou dizendo, se eu entendo o que eu estou falando, e se de fato eu quero uma grande colheita, eu começo a observar o processo da semeadura. Então, quando se fala a respeito da família, eu tenho certeza que todos os senhores aqui têm sonhos, têm projetos, têm anseios. Agora há pouco eu estava falando com um jovem casal, 18, 20, 21 anos, estão projetando um futuro, constituir família, e aí eles vieram felizes da minha sala, falaram: pastor, a gente quer compartilhar algo com o senhor. Nem sei se eu podia contar, agora já comecei a contar. Nossa, agora eu e minha boca grande, agora já foi, porque eu fiquei tão feliz, que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, eles começaram com aquele olhos brilhando na minha sala, assim, no sofá, no gabinete, falou: pode falar, a gente tem uma novidade para te contar. Falei: conta logo, que eu quero saber. Compramos um apartamento. Uau! Compramos. E aí eu comecei a fazer perguntas, e aí, não, vai entregar em tal data, e assim, eu falei: é isso mesmo? Porque se está namorando, é para casar, e se vai casar, tem que dar passos rumo ao casamento, e é assim, pequenas sementes, é tanto por mês, mas aos pouquinhos, daqui a pouco eu falei: daqui a pouco vocês verão, vocês vão entrar casados naquele lugar, e vocês vão dizer: valeu a pena, vocês vão celebrar uma colheita, mas que tem uma história. Na vida familiar é do mesmo jeito. Como que está o seu casamento?
Como que está a sua relação com seu cônjuge? Como que está? Como que está o seu emocional? Porque se você tem uma visão clara daquilo que você quer, daquilo que você almeja, daquilo que você anseia, eu quero te dizer uma coisa: prepare-se para uma colheita, mas desde o processo da semeadura. Agora é a hora. Então, pastor, eu quero crescer no meu relacionamento com meu cônjuge, meu esposo, minha esposa. Agora é a hora. Quais são as sementes que você tem lançado rumo a esta grande colheita? Olhando para os seus filhos, olhando para os seus estudos, olhando para o seu trabalho, para a sua profissão, para aquilo que você tem como aspiração, como sonho, como desejo. Como é que está a sua semeadura? Porque precisa de alguém para lançar uma semente, porque a terra está aí, a terra está diante de você, e eu tenho certeza que diante de você existem muitas oportunidades. É questão de posicionamento, é questão de você lançar uma semeadura nessa terra. Por quê? Porque lembre-se, a colheita não vem por acaso. Fala para quem está do teu lado aí, fala, ó, colheita não vem por acaso não. Não vem. Não vem. Olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 11, verso 4, está aqui o texto, vamos ler juntos, 1, 2, 3, quem fica esperando as condições ideais, vai dizer a NVT, quem fica olhando o vento, será que é hoje, será que é amanhã, não, acho que não, vou esperar mais um pouco, não, amanhã vai ser melhor, a gente tem que até tomar cuidado com essa música que a gente está cantando, né, amanhã será melhor que hoje, aí sossega, o amanhã não chegou ainda, mas só vai ser melhor que hoje se você plantar hoje, porque se você não plantar hoje, o seu amanhã vai ser igual que hoje. Tomar cuidado com essas músicas perigosas às vezes. Não estou falando mal da música, é porque agora veio uma aplicação que a gente precisa tomar cuidado. Quantos estão entendendo? Pode cantar música tranquilamente, mas desde que na sua mão esteja o quê? A semente sendo lançada. Meu amanhã será melhor que hoje, meu casamento vai ser melhor que hoje, o meu salário vai ser melhor que hoje, mas você está lá na faculdade, fazendo o curso, se capacitando, você está sendo o primeiro a chegar na empresa, você está se colocando à disposição, está fazendo a sua parte, e você está cantando o quê? Meu amanhã será melhor que hoje, porque a colheita não vem por acaso, não vem por acaso. Olha só, Eclesiastes 11:6, vamos ler mais esse texto aqui, por favor, vamos lá, 1, 2, 3, plante, então, irmão, na vida você não pode ficar à toa não, entendeu? Todo dia é dia de trabalho, todo dia é dia de atitudes de fé, de ousadia, de obediência. Então, se você quer uma grande colheita, não fique à toa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ei, você não está à toa não, né? Não precisa responder para esse irmão não, tá? Segunda carta aos Coríntios 9:6, olha o que o apóstolo Paulo fala, nós ouvimos há pouco esta palavra. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, né? Já foi dito, o Dr. William Douglas escreveu um livro, e ele no livro disse o seguinte: olha, se você acha que a educação, que o ensino é caro, é porque você não viu o preço da ignorância, entendeu?
tem gente que procura o curso mais barato, a coisa mais barata, entendeu? O jeito mais fácil. Tome cuidado com os atalhos, tome cuidado com aquilo que é mais barato, tome cuidado. Não estou dizendo que tudo que é barato é ruim, mas às vezes o mais barato sai caro. Tome cuidado, porque quando se trata de colheita, se você está se preparando para uma grande colheita, então seja generoso na semeadura, seja generoso. Então, quando você olhar para os seus filhos, quando você olhar para o seu casamento, quando você olhar para a sua profissão, quando você olhar para o seu ministério, quando você olhar para a sua saúde, enfim, para tudo aquilo que envolve o anseio, o desejo que você tem de ser próspero em áreas da sua vida, seja generoso na semeadura, porque você colherá na mesma proporção da sua semeadura. É assim que funciona. Quantos estão entendendo? Então, o primeiro ponto: é necessário que alguém lance a semente sobre a terra. Diga, por favor, é necessário que alguém lance a semente sobre a terra. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que a semente tem o poder de produzir conforme a sua espécie. Isso foi algo que Deus deu. Gênesis 1:11 vai dizer assim: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Então Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Ele deu este poder a cada semente. É um poder, é uma capacidade. E uma vez que a semente, ela é lançada, certamente ela produzirá o fruto conforme a sua espécie. Isso é um poder que Deus deu à semente. E o semeador precisa ter essa compreensão. Nós ouvimos a respeito da semente lá do abacate. Então, se o semeador quer abacate, eu vou lançar essa semente. Não adianta ele lançar uma semente de laranja e esperar abacate, não vai dar, não tem como. Então, Deus colocou na semente esta capacidade, este potencial de germinar, de crescer, de produzir. Então nós temos que observar que tipo de semente estão sendo lançadas sobre a terra. Então, se é o exemplo que eu dei, a sua vida espiritual, qual é a semente que está sendo lançada? Se é a sua esposa, qual é a semente que você está lançando sobre o coração da sua esposa, do seu esposo? Qual é a semeadura que você está fazendo? Porque deixa eu abrir um parênteses aqui, às vezes tem homens, que quando chega na velhice, e na velhice todo homem fica mais dependente da mulher, mas quando ele chega na velhice, ele vive de forma muito mais dependente da sua esposa, da sua mulher, e às vezes tem alguns, espero que não seja a realidade de alguns daqui, mas às vezes tem alguns que começam a conviver com uma mulher amarga, dura, seca, e aí começa a sofrer na mão dessa mulher, começa a sofrer na mão dessa mulher, aí põe um arroz gelado, a carne que não foi totalmente cozida, quando vai morder a batata, vê que por dentro está crua, entendeu? Camisa, passa, mas tem 2 vincos, aí você vai falar assim, não cuida, aí talvez alguém que chega na história, nesse momento, vai falar, que mulher difícil, mas às vezes eu fico pensando assim, espera aí, o homem
tem a mulher que ele formou. Você tem o cônjuge que você merece. Porque se a vida toda a semeadura foi grosseria, entendeu? Foi dureza, ela pedia as coisas, você dizia não, e ela via você arrumando o carro, e você dizia para ela não, ela, me leva no cabeleireiro, não, mas o carro trocando todo ano, e ela dizendo, pedindo, daqui a pouco ela envelhece, ela crê no casamento, ela perdoa, ela, entendeu? É guerreira, mas chega na velhice, você tem uma mulher amarga, mas quem que preparou essa amargura toda? Foi você não, foi esse homem que eu estou falando aí, foi esse homem aí. Então ele tem a mulher que merece, do mesmo jeito, a mulher tem um marido às vezes que merece também. Eu aprendi há muitos anos atrás, coração de homem é terra que não se pisa. As mulheres digam por favor, coração de homem é terra que não se pisa. Fala para quem está do teu lado, uma mulher, fala, se estiver do outro lado assim, fala, ei, você ouviu o que o pastor falou? Coração de homem é terra que não se pisa. Porque é uma colheita, é um processo. Então se você passar a sua vida toda lançando uma semente de amor, de carinho, de respeito, de validação, de comunicação, porque nem tudo é um mar de rosas, a gente sabe muito bem disso, mas de sentar à mesa, de tratar aquilo que precisa ser alinhado, sabe, as palavras, os gestos, o comportamento, enfim, se resolver as coisas, e isso for uma semeadura, sabe, de acordo com a palavra de Deus, sem orgulho, sem altivez, sem grosseria, sabe, sem falsidade, mas você vai vendo que isso vai sendo construído o futuro, uma colheita de um lar saudável, sabe, de um corpo saudável, de uma vida espiritual, depende da semeadura, porque aquilo que você semear, certamente, você colherá. Gálatas 6, de 7 a 10, olha, vamos ler esse texto aqui, vamos ler juntos, 1, 2, 3, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Até aí, pronto, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, certamente colherá, é certo. É certo. Quantos estão entendendo? Acho que o negócio está tenso hoje, né, irmão? Acho que vocês estavam querendo ouvir mais os convidados de fora, né? O pastor voltou. A gente precisa amadurecer em tantas áreas. Mas volto a dizer o que eu disse no começo. A palavra já está produzindo coisas poderosas em nós. E eu sou o primeiro. Essa palavra está me transformando. Às vezes daquele, eu estou tão longe do que o Senhor quer, mas a palavra está transformando, a palavra está curando, e eu creio, se está acontecendo em mim, está acontecendo em você também. Olha só, Jó 4:8 vai dizer assim, pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. É a espécie da semente, é o tipo de semente. Então o que você está plantando? Estou plantando maldade, eu estou plantando sim, a injustiça, sabe, eu estou plantando esse tipo de semente, cuidado, você vai colher exatamente de acordo com a espécie dessa semente. Porque olha só, Provérbios 22:8 vai dizer, quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Irmão, que coisa séria, o castigo da sua arrogância será completo, não vai faltar nada, isso é tão sério.
Tudo depende da semente que você está lançando. Oséias 10, 12 vai dizer: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então há uma expectativa de um mover do alto, há uma expectativa de uma restauração, há uma expectativa de uma intervenção divina. Então, agora é a hora de buscar ao Senhor, agora é a hora. Então prepara o teu coração para uma semeadura em retidão, em justiça, em devoção, em buscar o Senhor. Por quê? Porque Ele vai trazer a chuva no devido tempo, e Ele também fará que a terra produza uma grande colheita. Então agora é a hora, agora é a hora. Mas um terceiro ponto que eu quero que você guarde nessa manhã. O primeiro, diga por favor: é necessário que alguém lance a semente sobre a terra. O segundo ponto: a semente tem o poder de produzir conforme a sua espécie. E o terceiro ponto é: semeadura e colheita é um processo. Então, todo processo precisa ser compreendido e precisa ser aceito. Na parábola, Jesus vai dizer: a terra por si própria produz o grão. Então, qual que é o processo aí? Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, quando nós entendemos que isso faz parte de um processo, nós aceitamos e começamos de forma responsável, diligente, trabalhar, se dedicar, entendendo esse processo. Então é assim que funciona, né? E nós não podemos interromper ou querer acelerar o processo natural de uma semeadura e de uma colheita. Então, o exemplo que eu dei: se você quiser uma veinha, entendeu? Que te dá carinho, amor, atenção, quando você tiver veinho também, você vai ter que obedecer esse processo. Falou: pastor, eu estou investindo para minha aposentadoria, eu quero uma mulher docinha, eu quero uma mulher amorosinha, e agora é a hora, agora é a hora. Quantos estão entendendo? Eu quero um filho temente a Deus, eu quero um filho que ame a igreja, eu quero um filho que ame a Jesus, eu quero um filho honesto. Agora é a hora, agora é a hora. Tem gente que quer um filho fiel a Deus, que valorize a igreja, mas não lança essa semente. Tem gente que quer saúde física, mas é um processo, é um passo de cada vez, uma etapa de cada vez. Mas lembre-se, se você está caminhando na direção dessa colheita, essa semeadura que você está fazendo, ela por si só é poderosa, porque é uma lei. Se você está lançando esta semente, é questão de tempo, tenha paciência, o fruto vai aparecer. Então, não tenha pressa e não queime etapas, porque os atalhos são perigosos, né? Quantos aqui já não assistiram aquele filme Clique? É antigo o filme, mas ali era uma postura de alguém que, não, isso aí eu não tenho paciência para isso, não tenho tempo para isso, não, próximo, e apertando, dali a pouco, ele está num mundo desconhecido, numa família desconhecida, numa realidade de vida totalmente atrapalhada, infeliz. Por quê? Porque acelerou demais o processo, e tem gente que se enrola, porque quer acelerar o processo. A lei da semeadura é um processo que exige de você confiança, paciência. O texto
né? O texto que nós lemos, a parábola de Jesus que ele ensina, fala justamente do semeador, que quando ele lança a semente na terra, aí ele dorme, aí ele acorda. Então diga assim, por favor: o semeador dorme e o semeador acorda. Mais uma vez, o semeador dorme e o semeador acorda. Sabe o que isso quer dizer? Confiança. Ele não lançou a semente? O que é a hora de fazer agora? Bom, está na hora de dormir. Eu vou dormir. Tocou o despertador, hora de levantar. Isso quer dizer, o semeador sabe que a semente está na terra e há um processo natural. Então ele dorme e acorda, ele descansa, ele confia, ele sabe que há um poder sobrenatural naquela semeadura, naquela semente. Vai acontecer, é questão de tempo. Deus irá fazer, mas por quê? Porque Ele já estabeleceu, há nesta semente um poder, um potencial de produzir aquilo para qual ela foi criada para produzir. Então você descansa, então você confia. Então, ainda que você veja algumas coisas não dando certo hoje, você precisa se lembrar: eu continuo lançando sementes de fé, de coragem, de obediência, eu estou no caminho certo, então eu vou dormir em paz, eu vou levantar em paz, e eu vou crer, Deus está fazendo coisas poderosas, é questão de tempo, vai germinar, vai crescer, vai florescer, vai produzir o fruto. Então só não desista. E quando chega a hora de dormir, irmão, não fica lá olhando para a terra: meu Deus, o que será que está acontecendo dentro dessa terra, meu Deus do céu? Não, vai dormir e deixa a semente trabalhar, deixa as coisas funcionarem conforme Deus determinou. Quantos estão entendendo? Uau! Então, nesse processo você aprende a confiar em Deus, nesse processo você aprende a descansar nele. E olha só o que diz o texto, Provérbios 3, versículos 5 e 6, vamos ler juntos? Provérbios 3, 5 e 6, 1, 2, 3, confia. 6. Então, como é que dorme, pastor? Com tantas essas pressões, tensões, você dorme confiando no Senhor. Você está lançando uma semente de fé, você está lançando uma semente que a espécie dessa semente tem a ver com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está te direcionando. Então, confia no Senhor, e vai ter o sono dos justos, vai descansar, porque tem momentos na vida do cristão, que ele não tem que fazer vigília, tem momentos na vida do cristão, que ele tem que dormir, agora você precisa saber, se é o tempo de você dormir, porque há também o tempo de levantar, porque chegou a hora de levantar, não fica olhando para o vento, não fica à toa, levanta e vai fazer o que você tem que fazer, amém? Um quarto ponto, a maturidade vai determinar o momento da colheita. Diga, por favor, a maturidade vai determinar o momento da colheita. Então, a parábola diz assim, que o grão, ele ficou maduro, e quando ele ficou maduro, o semeador olhou, pegou a foice, cortou, porque chegou a hora. Então, essa maturidade é justamente aquele momento em que você identifica, chegou a hora de desfrutar, chegou a hora de colher, porque no tempo certo, o fruto vai amadurecer.
No tempo certo as coisas irão acontecer, e você vai identificar isso, você vai perceber isso, porque se você estiver de acordo com esse processo natural, se você está entendendo, se você está se submetendo, sem acelerar, sem interromper, um processo natural, você vai saber, chegou a hora. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: para tudo há uma ocasião, diz lá, Eclesiastes 3, e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E nós precisamos entender isso. Ainda em Eclesiastes, o sábio vai dizer assim: quem obedece às ordens do rei não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então, querido, você precisa estar atento, simplesmente para observar a hora, o momento da colheita. E quando chega o tempo da colheita, quando chega o momento de você desfrutar, queridos, você tem que pegar o abacate, depois você grava um vídeo, faz um videozinho aí, põe no seu Insta, quando pegar o abacate, você vai comer sem garfo, sem colher, vai se lambuzar todo de abacate. Quantos querem ver o presbítero lambuzado de abacate aqui daqui uns anos? Porque chegou a hora, agora é o momento. E aí eu quero encerrar justamente, voltando para o início daquilo que eu falei, do tema da mensagem: prepare-se para a colheita, porque a colheita deve ser celebrada. A colheita, quando chega o momento, você precisa estar com o teu coração aberto para celebrar isso, porque afinal de contas, essa colheita, ainda que haja a bênção de Deus, e nós ouvimos isso, é também fruto do seu trabalho, da sua diligência, da sua dedicação, da sua fé, da sua confiança. Você decidiu obedecer, você decidiu perseverar, você decidiu cumprir aquilo que o processo, a lei da semeadura pede para você. Então, aquilo que durante um tempo você se submeteu, porque era uma lei, e você compreendeu isso, e você lançou essa boa semente, agora o resultado está aí. Então você precisa celebrar a colheita. Fala para quem está pertinho de você aí: olha, quando a colheita chegar, você precisa celebrar. E no caso desse casal que eu falei no começo, que comprou um apartamento, quando eles se casarem, e eles chegarem lá e entrarem, eu quero tomar um café com eles no apartamento deles, já estou me convidando agora. Por quê? Porque é o momento de celebrar. Agora, se você não pode celebrar as suas colheitas, então é porque você precisa se arrepender das suas semeaduras. Porque tem muita gente que chega lá, mas não celebra, porque às vezes o que está colhendo é um negócio difícil. Então, se você não pode celebrar a sua colheita, então provavelmente está na hora de se arrepender da sua semeadura. Quantos entendem? Fique de pé, por favor. Prepare-se para a colheita. Que colheita você quer? Quando você pensa no seu futuro, na sua profissão, quando você pensa no seu ministério, nos dons, nos talentos, nas habilidades que Deus te deu, quando você pensa no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, que colheita você quer? Quando você pensa na sua casa, no seu carro, né? Quando você pensa no seu relacionamento com Deus,
Que colheita você quer? Se você pudesse dizer agora, se eu te desse esse microfone agora, como que seria a sua colheita? Sabe, esse casal quando foi compartilhar comigo, ele falou assim: pastor, sabe o que eu fiquei impressionado? Porque nós tínhamos feito uma listinha, e nessa listinha, nós apresentávamos diante de Deus um perfil, algumas características do tipo de moradia que nós queríamos, e era uma listinha, e quando a gente fechou o negócio, que a gente foi ver, tudo que estava na lista, essa moradia vai nos dar. Que tipo de colheita você quer? Você que está com a sua esposa aqui agora, olha para ela. Você que está com o seu esposo, olha para ele. Olha bem nos olhos. E vai pensando, não precisa falar nada não. Só pensa. Que tipo de colheita você quer no futuro? Não é para falar nada, hein? Só estou. Que tipo? Tem pais que os filhos estão aqui? Onde? Estão aqui agora? Então pensa aí no seu filho, talvez esteja lá na igreja da criança. E se meu Deus do céu. E se porventura você, pai, veio para a igreja e deixou seu filho em casa, toma cuidado, hein? Toma cuidado. Pensa, que tipo de filho você quer? Que tipo de filha você quer? Você quer um tipo de filho que no domingo só vai ficar ligado no futebol? Não que futebol seja pecado de forma alguma, mas você quer esse tipo de filho? Que só vai querer programações fora da igreja? Quer um shopping? Quer um jogo? Quer um estádio? Quer uma garotada? Quer amizade? Entendeu? Uns rolê da vida? É esse tipo de filho que você quer? Porque se você quer um outro tipo de filho, agora é a hora de ensiná-lo no caminho em que ele deve andar. E o caminho não é você pagar um Uber para ele, não. O caminho é você pegar o seu carro, você pegar a sua bicicleta, você entrar no ônibus com ele, você, entendeu? Falar, vamos para a igreja. Mas eu não quero. Eu não perguntei se você quer, eu só disse que você vai para a igreja comigo. E aí, vai para o encontro de jovens? Eu não quero, eu não perguntei se você quer. Você não entendeu, você achou que era uma pergunta, né? Foi só uma afirmação, você vai para o culto de jovens. Mas eu não gosto, eu não perguntei se você gosta. Você vai para o culto de jovens. Quem está me entendendo aqui? Quem discorda do que eu estou falando? Cadê o corajoso, a corajosa? Porque eu estou falando aqui baseado num texto bíblico. Porque ou você planta do jeito certo, ou você vai ter que se preparar para uma colheita amarga. E eu não estou aqui para dizer e amaldiçoar a sua colheita. Eu estou aqui para te dizer, chegou a hora de você cavucar essa terra e buscar o Senhor, porque o Senhor vai abrir as portas dos céus e Ele vai mandar chuva, e a chuva vai cair sobre essa terra que você lançou a semente. E quando a colheita chegar, nós iremos celebrar juntos. Esta é a palavra para mim e para você. Prepare-se para uma colheita de uma semeadura boa, de uma semeadura íntegra, de uma semeadura que tem a ver com o reino de Deus. Agora